Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o controle de temperatura. O controle de temperatura é tudo na cerveja. Quem não controla a temperatura de um modo eficiente corre sérios riscos de ter um produto não dentro do padrão esperado, né? Para quem está começando, a pessoa fica muito rígida dentro do padrão controlar a temperatura. Quem está fazendo suas primeiras cervejas, vocês têm que tomar cuidado para ter um bom sucesso, um bom produto. Vocês têm que ter um limite. O limite de temperatura de fermentação, eu vou considerar de 64 graus Celsius a 70 graus Celsius. Esse seria a nossa banda de oscilação de temperatura para quem não tem um equipamento muito eficiente para controle de temperatura. Então a gente caiu um pouquinho de 64 e a 62 graus. Não quer dizer que a cerveja vai ficar ruim, não. E cair e subir um pouquinho a 72 graus Celsius também não é problema isso. Eu aconselho vocês nunca passarem de 74 graus Celsius. Nunca. Porque vocês acabam desativando as enzimas fundamentais para a conversão do amido. O melhor é manter, para quem está começando, uma temperatura entre 67 e 68 graus Celsius. Essa é a temperatura adequada para uma abraçagem inicial, porque você pega todas as enzimas responsáveis na conversão. A beta-amilase, que ela funciona a baixa temperatura, então daqui nós temos a beta-amilase atuando. Daqui para frente nós teremos a alfa-amilase. Essa amilase é a enzima que ataca o amido, digere o amido, que é a reserva do grão. Então a gente tem que ter esse parâmetro aqui. Lógico que oscilar para quem está começando é muito natural, mas não tem que ser neurótico. Ai meu Deus, chegou a 70, está indo a 70. Não, aumentou, baixa o fogo, mexe para homogeneizar, né? Tá ficando muito baixo, aumenta o fogo, né? Se for possível, não aumentar o fogo. Então, isso aqui é fundamental. Depois que a gente vai trabalhando melhor, aprendendo mais, aí vai fazendo mais braçagem, não é o iniciante, já é a pessoa que já está começando a produzir sua cerveja. Vocês vão ver que quando a gente trabalha com temperaturas menores, nós vamos deixar mais açúcares fermentáveis. Consequentemente, nós vamos ter uma cerveja mais seca e consequentemente, mais alcoólica. Mas ela vai ser uma cerveja mais leve. Se você quer fazer uma cerveja mais encorpada, mais adocicada, né? Você trabalha com a alfa-amilase com temperatura mais elevada. Aí você vai aprender a brincar com as temperaturas. No início, eu recomendo vocês ficarem próximos disso aqui, porque vocês vão atingir as duas e vão ter um bom mosto. Isso no início. Depois brinca com as temperaturas. Então, um dos erros é a gente errar na hora de fazer a abraçagem na temperatura. Muitas vezes a gente não consegue converter o amido de uma forma eficiente por estar errando a temperatura. Bom, depois que a gente fez a abraçagem, fez tudo certinho dentro da temperatura adequada, a gente vai para a fermentação, onde as leveduras vão atuar. Cada levedura no pacotinho tem lá o perfil que ela trabalha, térmico. E tem assim, ela vai de tanto a tanto, ideal tanto. O ideal é ali, mas ela pode trabalhar com amplitude maior. Bom, trabalhe, se possível, dentro do ótimo para ela, que se o laboratório indicou aquilo ali, a gente deve seguir.
Muita gente não tem um fermentador dedicado, por exemplo, uma geladeira dedicada para fazer a fermentação controlada com termostato adequado, que a gente possa botar a temperatura oscilando pouco. Tem gente que usa caixa de isopor com gelo. Eu já fiz tudo isso, já fiz caixa de isopor com gelo. Dá um trabalhão do caramba, mas eu não tinha geladeira. O que eu podia fazer era o que eu tinha. Então eu tentava ser o mais preciso possível no controle da temperatura da cerveja. Um parâmetro interessante aqui é que muitas pessoas acham que a temperatura externa do ambiente é o que está na cerveja. Não é. Eu vou publicar recentemente um trabalho sobre isso, que eu estou levantando muitos dados. O que acontece é o seguinte: durante a fermentação, a gente tem reações químicas exotérmicas que geram calor. Esse calor que é gerado ali aumenta a temperatura do mosto. Então, muitas vezes, quando as leveduras estão muito agitadas na fermentação, tende a aquecer o mosto. E muita gente pensa que botar só o termostato na geladeira vai controlar a temperatura da geladeira e dentro do mosto vai ser eficiente. Ou simplesmente botar o termostato no mosto. Isso tem vários problemas que eu vou mostrar nessa publicação e indicar o melhor método. Por quê? Porque se você põe o termostato dentro do mosto, ele está medindo o mosto. Se você põe uma variação de meio grau no termostato, pegando como exemplo, ele só vai ligar e desligar o termostato quando a oscilação do mosto for de meio grau. Então o mosto fica oscilando em meio grau e pode chegar até quase 1 grau, porque quando liga o termostato, começa a gelar, até isso interferir no mosto, ele continua mudando a temperatura. Então o melhor recurso, por enquanto, é você ter um termômetro dentro do mosto e o sensor fora do mosto. Porque o sensor fora do mosto, ele vai medir a temperatura do ambiente e liga e desliga muito mais rápido, porque a temperatura do ambiente oscila mais. E lá dentro do mosto, você medindo, chegou na temperatura que você quer, você vai regulando o termostato para ligar e desligar mais vezes e aqui oscila menos. Chega a oscilar no mosto 0,2, 0,3, 0,1. Então fica muito mais estável. Eu vou publicar esse trabalho, nós vamos discuti-lo. Então, a levedura precisa de uma temperatura adequada. Se você deixa abaixo da adequada, um local mais frio, o que pode acontecer? Ela fica lenta. Aí você vai ter aquela fermentação arrastada e pode ser que ela pare. Pode ser que ela comece a precipitar e você não chega na densidade final adequada, porque está abaixo da temperatura indicada para aquela levedura. Se você trabalha numa temperatura acima do indicado, você vai aumentar o metabolismo das leveduras, ela vai trabalhar mais rápido e, consequentemente, nessa multiplicação que ela está sendo estimulada a fazer, a reprodução das leveduras geram ésteres que podem ser algumas vezes indesejados, que são aromas e sabores que vão dar na sua cerveja que não são legais. Então, sabores e aromas na cerveja, eles estão ligados muitas vezes à levedura. Alguns aromas e sabores são esperados da levedura. A levedura que é usada para fazer cerveja de trigo, você quer banana, você quer cravo, que são produtos delas, os fenóis que são produzidos ali. Mas outras cervejas, você não quer aquele sabor cítrico, aquele sabor arrastado, aquele sabor que dói a garganta, aquele cheiro agressivo, que muitas vezes vem do erro na temperatura de fermentação. Então, gente, controle é tudo. Só para finalizar, metabolismo de levedura é a palavra-chave aqui. Por que você coloca comida na geladeira?
Porque se você deixar a comida no ambiente, os micro-organismos que já estão ali vão ser estimulados, o metabolismo dele vai ser estimulado pela temperatura alta, ele decompõe aquilo ali mais rápido. Quando você leva comida para a geladeira, o que acontece com os micro-organismos que já estavam ali também? Ficam com metabolismo menor, estragam aquele alimento mais devagar. Por isso a gente refrigera o alimento. Isso é a mesma coisa na levedura. Se a gente dá uma temperatura alta, ela dorme e arrasta a fermentação. Se dá muito alta, ela acelera e fica imprevisível o que ela vai produzir.